Oi, meu nome é Giovana, seja muito bem-vindo para mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou falar com você, na verdade eu vou te indicar 5 livros para você ler nesse ano de 2023. São livros que me ajudaram muito em 2022 a ter outras visões sobre negócios, sobre a minha vida pessoal, sobre a minha vida social também. É o que eu chamo de livros que transformam. Esses 5 livros que eu vou indicar para você são de desenvolvimento pessoal. E caso você seja uma pessoa que não tem o hábito de leitura, você pode ouvir o livro. Existem muitos audiobooks aqui no YouTube, lá no Spotify, então você consegue ter acesso a esses livros mesmo que você não consiga ler por muito tempo. Você coloca o fone, vai andar pela casa e você vai escutar e vai aprender da mesma forma. Sem mais delongas, para esse vídeo não ficar extremamente longo, vamos para a primeira indicação. O primeiro livro que eu quero indicar para você é Pai Rico e Pai Pobre. Ele ajuda muito você a ter uma visão diferente de como funciona o dinheiro, socialmente falando e dentro da nossa vida também. Foi um livro que me ajudou bastante a ter uma visão mais ampla de negócios, de investimentos e tudo mais. Ele fala bastante também sobre essa questão de ver oportunidades aonde as pessoas não veem, então ele te ajuda a enxergar oportunidades onde algumas pessoas veem que é algo em vão. Então foi um livro que me ajudou bastante e me abriu muita porta em 2022, assim como também tá fazendo em 2023, porque um conhecimento adquirido nunca mais te é tirado. Você fica pensando sobre aquilo, então você, querendo ou não, acaba... Como é que eu vou explicar? Aquele livro acaba fazendo parte de você de alguma forma. Então é um livro que eu indico bastante porque me ajudou muito a ter uma visão diferente com relação ao dinheiro. Segundo livro também é relacionado a financeiro, que é Os Segredos de uma Mente Bilionária. Esse é um livro bem curtinho, eu acho que o audiobook dele deve ser umas 3 horas, se eu não me engano, tempo de um filme, e ajuda bastante a você pensar de uma forma diferente sobre o dinheiro. Ano passado foi o ano que eu estudei bastante sobre essa questão financeira, porque eu particularmente, eu tô sempre tentando crescer com relação a isso, né? Dinheiro, querendo ou não, nunca é demais. Dinheiro te proporciona uma vida confortável, te dá uma estabilidade maior, você não precisa mais ficar se preocupando tanto com as coisas. Então foi uma coisa que eu estudei bastante em 2022 e que eu tô levando agora pra 2023, e é por essa razão que eu tô trazendo esse vídeo. Acho muito importante que você tenha uma mentalidade financeira muito boa, para que você não acabe se apertando à toa. Então é um livro muito bom para quem não tem uma boa experiência com dinheiro, ou para quem está tentando ou quer aprender a administrar melhor o seu dinheiro, assim como a primeira indicação. O terceiro livro que eu vou indicar para você é O Poder do Hábito. Esse livro, meu Deus, eu li ele na verdade em 2021 e ele me ajudou muito a trocar muito dos meus hábitos. Ele explica como que os hábitos funcionam dentro da mente, como que você pode estabelecer um hábito e como que ele funciona de modo geral. Por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, ela pode continuar tendo o mesmo hábito porque em alguma parte do cérebro dela aquilo tá pertinente. Então o hábito é uma coisa que você é meio programado. Então, ao momento que você programa o seu cérebro para fazer aquilo de forma certa ou não fazer aquilo, ele segue aquilo à risca. E a mudança de hábito é uma coisa um pouquinho complicada, né? Ela leva-se o total de 2 a 3 semanas para que você consiga estabelecer um hábito de forma mediana. Então você consegue começar a seguir um hábito sem tanto esforço, e cerca de 3 meses para que aquilo se torne fixo na sua vida. Por exemplo, a academia, às vezes você vai o primeiro mês, o segundo mês, e aí você para, porque você não deu o terceiro mês para que aquilo se tornasse um hábito, você se tornasse uma rata de academia ou algo do tipo. E você entende bastante a função neurológica do hábito, como que ele funciona dentro do seu cérebro, como que funciona a questão da recompensa após o hábito, né? Por exemplo, existem pessoas que assemelham coisas a sentimentos, e isso, querendo ou não, também é um hábito. E é uma coisa que foi programada neurologicamente quando a gente era bem pequeno. Então você consegue ter uma visão mais ampla de como mudar os seus hábitos. E você entende que não tem como você criar hábitos, você consegue substituir o que você já tem. Enfim, é um livro muito bom, é um livro que ajuda bastante a você entender a sua própria mente. Você fica lendo, você fica, nossa, mas que cérebro desgraçado. É um livro muito bom, me ajudou bastante. E tem me ajudado ainda, visto que eu consigo ainda criar novos hábitos e substituir hábitos anteriores. O quarto livro é A Coragem de Não Agradar. Esse também é um livro que me ajudou bastante a entender como eu mesma funciona, mas dessa vez, em vez de ser algo neurológico, foi algo mais psicológico. Neurológico é algo que está mais ligado não ao meu raciocínio lógico, mas é como se fosse algo que eu fizesse
como se fosse um instinto. Alguém te dá um susto e você dá um soco na pessoa. Isso é um instinto, por exemplo. Nossa, que exemplo maravilhoso. A questão do psicológico é quando você entende como que o seu raciocínio funciona. E aí já não tem muito a ver com o seu neurológico, porque o seu neurológico é instintivo. Então você cria um hábito de fazer algo, você vai lá e faz e ponto. Você não precisa de muita explicação. Agora, como que você responde à raiva? Como que você responde a sentimentos? Como que o seu cérebro ele reage a afeto? O porquê que você às vezes prefere se isolar? Ou coisas do tipo, são temas abordados nesse livro que faz com que você entenda muito melhor. E ele é um livro muito fácil de ser lido, se você é uma pessoa que quer ler ou quer pegar o hábito de ler. Ele é um livro muito fácil de ser lido, porque ele é como se fosse uma conversa. É um filósofo que conversa com um jovem que está revoltado com a vida, e esse filósofo, ele vai trabalhando a mente desse jovem. Então, a gente meio que se vê como se fosse esse jovem, e o filósofo como se fosse um psicólogo, querendo ou não. Então, você consegue... esse livro é maravilhoso. Eu não estaria indicando se fosse uma merda. Eu já li vários livros que foram horríveis e eu nem comento que um dia eu li eles, porque é um livro tão ruim. Mas esse livro aqui, ele é muito bom para a sua evolução psicológica. Poder do hábito para sua evolução neurológica, né? E os seus hábitos, enfim, os hábitos no geral, eles são muito bons. Mas esse livro, que é A Coragem de Não Agradar, ele é muito bom para você compreender como que o seu raciocínio funciona. Por exemplo, ele explica por que a gente fica com raiva, por que a gente fica irado, por que a gente fica estressado. Ele explica bastante como, por exemplo, uma mãe tá gritando com o filho sem parar, meu Deus do céu, tá lá brigando com ele, alguém liga, a voz dela muda, tudo fica diferente, ela fica calma, ela fala com a pessoa com educação, ela termina a conversa e depois ela volta pra criança e volta a falar num tom de voz alto, volta a falar com raiva. Então, dá pra você entender que os seus sentimentos você mesmo consegue controlar, porém você controla em momentos que você mesmo não se dá conta. É muito interessante. E o quinto e o último livro é do Dale Carnegie. Ai, gente, eu amo esse escritor. Ele me ajudou bastante com relação a entender como que funcionavam as interações sociais, que é como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu não tô influenciando ninguém aqui a nada, talvez a ler um livro, olha que influência boa, cara. Mas foi um livro que me ajudou bastante a compreender como que funciona o meio social, visto que eu não sou uma pessoa de ter muitos amigos, mas os poucos que eu tenho são leais, e é isso que eu prezo nas pessoas, lealdade. Quando eu vejo que a pessoa não é leal, eu descarto. E aí eu entendi também porque que eu fazia isso. E também entendi como que existem pessoas, por exemplo, muitas influencers aqui, que são meio estouradaças e o porquê que tem essa ligação social com elas. É bem interessante se você quer ser criador de conteúdo, ou se você quer ter mais amigos, ou se você tá no meio dos negócios e você precisa ter mais contatos. Como fazer amigos e influenciar pessoas é muito interessante pra a maioria das áreas da sua vida, na verdade. É um livro que eu realmente indico. Eu indico todos os livros do Dale Carnegie, mas esse é o livro que eu estou indicando agora. Anteriormente eu já fiz top 5 de livros de novo e eu indiquei um outro livro do Dale Carnegie. Ele vai estar sempre aqui. Acho que o dia que ele não tiver vai ser estranho. Provavelmente vai ser porque eu já vou ter indicado todos os livros dele. Mas, por agora, esses são os 5 livros que eu indico pra que você leia em 2023. Se você não conseguir ler os 5, escolhe um só e lê, tá bom? Não precisa nem ler, escuta o livro, que já tá bom. Conhecimento nunca é demais e é muito importante você ter conhecimento. Você entender como que você funciona, como que o social funciona, como que o dinheiro funciona. Então são só coisas boas, só coisas boas. Acho que eu vou aproveitar o gancho desse vídeo e já vou gravar um vídeo sobre Kindle, porque eu leio no Kindle, já tem um tempão que eu tô usando ele. E eu acho que eu nunca gravei um vídeo falando sobre a minha experiência com ele. Agora parando pra pensar. Bom, mas por agora eu acho que é só isso. Muito obrigada por ter me assistido. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui pra mim, pra eu saber como que foi a sua experiência lendo ou ouvindo esse livro. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!